Palavra Bendita, com o pastor Gilberto Suzano. Uma mensagem bíblica de esperança para a edificação da família. Olá, graça e paz. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para o nosso momento devocional da semana. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe o seu lar de uma forma muito especial nesse dia. Eu quero hoje compartilhar com você uma reflexão com o tema O Privilégio de Ser Mãe. Portanto, eu quero me dirigir especialmente às mães neste devocional. Primeiramente, quero dizer que louvo a Deus pela sua vida, você que tem essa dádiva tão preciosa da parte de Deus, você que tem o privilégio de ser mãe. A reflexão de hoje ela está baseada no segundo capítulo do livro Minha Casa, um Lugar Abençoado por Deus, um livro que eu tive o privilégio de escrever já há 10 anos atrás. Esse livro tem abençoado a vida de muitas famílias. E ser mãe é um grande privilégio, é um dom de Deus. Ser mãe é ter a certeza de ter sido abençoada por Deus. Eu creio que poderíamos fazer, de repente, uma viagem pelas páginas da Bíblia e podermos assim descobrir a vida de muitas mães e percebermos então o quanto elas influenciaram, o quanto elas abençoaram a vida de seus filhos. E fica aí uma dica para você, quem sabe, fazer um estudo assim minucioso das mães da Bíblia para conseguir descobrir como deve ser a vida de uma mãe e o quão é honroso para uma mulher ser mãe e o quanto isso também significa diante de Deus em termos de responsabilidade para você que é mãe. Eu gostaria de compartilhar com você 3 coisas que Deus espera de uma mãe. E eu pude escrever isso no meu livro. Em primeiro lugar, Deus espera que as mães cuidem de seus filhos. É isso que Deus espera de toda mulher quando ela se torna mãe, quando ela pode gerar filhos. Deus espera que você cuide de seus filhos. E um grande exemplo disso é o exemplo de Joquebede na Bíblia, a mãe de Moisés. Essa mulher, ela cuidou de Moisés de uma forma muito especial. Com todo carinho e amor, num tempo de grandes dificuldades, Joquebede pôde preservar a vida do seu filho, de modo que ela foi uma mulher usada por Deus nos cuidados para com o seu filho Moisés. Deus espera isso de você também, mãe, que você cuide bem de seus filhos, que você possa ser instrumento de Deus para a preservação da vida dos seus filhos. Joquebede, ela não desistiu de seu filho. Num tempo de grandes dificuldades, como disse, ela conseguiu ter ideias criativas de modo que pudesse preservar, guardar, manter a vida de Moisés, e isso foi, para a vida de Moisés, de fato, um diferencial, uma grande mãe que Moisés teve. Por trás de todo grande homem ou grande mulher de Deus, sempre houve uma mãe, uma mulher que se dedicasse para cuidar assim, desde a mais tenra infância, abençoando a vida de um filho. Então, em primeiro lugar, Deus espera que você, mãe, cuide de seus filhos. Em segundo lugar, Deus espera que as mães também influenciem seus filhos, e há um grande exemplo bíblico a respeito disso, de uma mãe por nome Eunice, que influenciou positivamente a vida do seu filho Timóteo. Deus espera que você, mãe, seja uma boa influência na vida de seus filhos. John Maxwell, o maior expoente sobre liderança cristã na atualidade, ele afirmou que liderança é, sobretudo, influência e que ser mãe é ser líder, pois ninguém influencia os filhos mais do que as mães. O conhecido estadista americano Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, ele afirmou que as mães que embalam o berço governam o mundo. E mesmo tendo perdido a sua mãe muito cedo, Lincoln disse que tudo o que era e tudo o que viria a ser devia à sua mãe. Você, mãe, influencia a vida do seu filho muito mais do que você imagina. Os filhos estão atentos à vida do pai também, mas muito mais à vida de suas mães. E foi a influência de Eunice na vida de Timóteo que levou ele a ser um grande servo de Deus no primeiro século.
e que você, mãe, possa considerar a importância dessa influência que você exerce sobre a vida dos seus filhos. E essa influência pode ser exercida pela oração, pode ser exercida também pelo ensino da palavra de Deus e pode ser exercida principalmente pelo exemplo. Certo educador, ele disse que nada penetra tão profundamente o espírito humano quanto o exemplo. Os nossos filhos estão o tempo todo nos observando e você, mãe, não se esqueça disso, que a mãe tem um poder de influenciar muito mais os filhos pelo exemplo do que qualquer outra pessoa. Então, que Deus possa nos dar a graça de sermos bons exemplos e que possamos, assim, influenciar positivamente a vida dos nossos filhos. E Deus espera também que as mães sirvam aos seus eternos propósitos, exercendo assim o papel de mãe. E quando eu pensei a respeito disso, me veio à mente a pessoa de Maria, a mãe do Senhor Jesus. Aquela mãe que foi instrumento de Deus para que os propósitos de Deus pudessem se cumprir na terra. E Maria não tinha muita noção do que seria ser mãe de Jesus. Com certeza não. Era tão jovem ainda, mas ela se dispôs a servir aos propósitos de Deus, de modo que ela criou o menino Jesus, ensinando ele no caminho em que devia andar. Naturalmente, nós entendemos também que ele, sendo o Filho de Deus, era também um menino super obediente, mas Maria estava ali cumprindo o seu papel de mãe, servindo a Deus, cuidando de Jesus, o Filho de Deus, de modo que ele foi crescendo. E a Bíblia nos diz que Maria, então, observava as atitudes, o comportamento de Jesus e, por certo, isso trazia ao seu coração alegria, porque via obediência. Mas Maria fazia o seu papel de mãe. Ela servia de modo exemplar como mãe, cuidando assim do Filho de Deus. E que você, mãe, possa também servir aos propósitos de Deus. Talvez você não tenha ideia hoje de quem virá a ser o seu filho ou a sua filha no dia de amanhã, mas que ele seja, que o seu filho, a sua filha seja no dia de amanhã, fruto dos seus cuidados, fruto da sua influência, mas muito mais ainda, que seja alguém que Deus planejou que fosse e que você, mãe, tenha uma parte importante nesse papel, para que os planos de Deus para a vida do seu filho, da sua filha, possam se cumprir nesse tempo. Eu gostaria de concluir já dizendo que ser mãe realmente é um grande privilégio e devemos olhar para a maternidade nessa perspectiva. Vale a pena abrir mão de qualquer coisa para exercer bem, com excelência, esse papel tão importante, esse papel tão digno, que é o papel de cuidar de filhos. Além de gerar filhos, também educá-los, ensiná-los no caminho em que eles devem andar. Mãe, Deus deu a você a felicidade de ser abençoada com a bênção da maternidade, a bênção de poder gerar e criar filhos. Deus lhe deu esse dom, o dom de ser mãe. E você já se deu conta disso? De quão abençoada você é pelo fato de ter filhos? E uma pergunta que fica para a reflexão de cada uma das mães que estão aqui ouvindo, participando desse devocional. Que tipo de mãe você tem sido? Como você tem se saído no papel de mãe? Você tem sido a mãe que Deus espera que você seja? Que essas perguntas possam gerar uma reflexão a fim de que, quem sabe, alguma mãe possa melhorar ainda no exercício do seu papel, sendo uma bênção na vida dos seus filhos, uma bênção na vida da sua família, muito mais do que já é. Mãe, você já é muito abençoada por Deus, mas continue a cada dia vivendo na dependência de Deus e assim os seus filhos serão muito abençoados por tê-la como sua mãe. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, que Deus nos dê uma boa semana, que Deus abençoe a nossa família. Pense sobre isso, é um privilégio ser mãe. Você, mãe, que você possa a cada dia ser mais e mais ainda abençoada no exercício dessa função tão preciosa, desse dom que Deus te deu,
o dom de ser mãe. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.